noite. Estamos no último capítulo dessa série e essa música que a Kelly acabou de cantar, o Natanael e o Dinguinho, define muito o que nós estamos falando nesses 4 capítulos dessa série. E o texto que nós estudamos aqui no segundo dia é o texto que inspirou essa música que está lá em Atos, capítulo 17, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos de homens, mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Quer dizer, Deus é grande demais para ficar preso num idealismo, numa religião, numa filosofia, num sistema. Deus é muito maior do que isso. E é isso que nós temos estudado nesses 3 capítulos, e hoje no encerramento eu quero falar de uma coisa que tem sido um obstáculo para muita gente crer e ter a sua vida transformada por esse Deus. Por isso que a gente faz séries também, porque cada capítulo a gente fala de alguma coisa que talvez seja importante para vocês. E nesse dia, para encerrar, nós escolhemos isso, que é um obstáculo grande, que é um obstáculo intelectual para pessoas que pensam muito, que querem analisar tudo intelectualmente. Tem sido um obstáculo, e hoje nós pretendemos destruir essa barreira para que vocês conheçam a Deus. Mas antes disso, vamos dar uma revisadinha. Na semana passada foi um dia interessante, e falar desses mandamentos aqui. Deixa eu ajeitar um pouco melhor aqui. E assim, uma das críticas que os cristãos recebem é que nós achamos, as pessoas pensam que nós achamos que só nós estamos absolutamente certos, o resto está todo mundo errado. E na semana passada nós deixamos isso bem claro, que não é assim. Tanto que esses 8 mandamentos, como nós chamamos um pouco em tom de brincadeira na semana passada, foram recolhidos de diversas religiões tradicionais, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Judaísmo Antigo. É uma compilação, uma coletânea de mandamentos que todas as religiões falam a mesma coisa. As pessoas foram inspiradas para falar a mesma coisa. Então, não prejudique os outros com palavras ou atitudes. Puxa, isso está em várias religiões, é uma coisa muito saudável, muito boa para a gente fazer. Não? Honre seus pais, seja gentil com os irmãos, com os mais velhos, seja honesto ao fazer os seus negócios. São mandamentos que estão tanto em religiões distantes, desconhecidas, até na China, como eu falei na semana passada, e hoje meu amigo chinês está aqui, e até coisas recolhidas da sabedoria antiga da China, estão simplificadas aqui. Quer dizer, isso aqui são as similaridades entre as religiões. E nós dissemos na semana passada que, além desses mandamentos, uma outra coisa que é igual em várias religiões, e posso dizer em todas elas, é que todo mundo falha ao cumprir essas leis, esses mandamentos. Todo mundo falha, em qualquer religião, de qualquer tempo, do passado recente, do passado antigo. Hoje as pessoas falham ao querer cumprir essas leis. Elas não conseguem por elas mesmas. Foi isso que nós falamos na semana passada. Então isso é uma coisa comum. Agora, o que difere uma religião da outra, às vezes, é a forma como você lida com a culpa. Você deixa de cumprir algum desses itens, e isso te traz uma culpa, isso te traz uma depressão, isso te deixa mal. E aí algumas religiões têm diferença da forma como você trata essa culpa. Então algumas falam para você fazer penitências, sacrifícios físicos, como nós vimos aqui durante essa série, algumas coisas estranhas, né, para lidar com esse peso, com essa culpa que todo mundo carrega quando não consegue cumprir essas coisas. Então, em suma, as religiões dizem o seguinte: sim, existe um Deus. Aí tem nomes diferentes, né, dependendo da religião. Sim, existe um Deus. Esse Deus tem um padrão de comportamento que Ele gostaria que você vivesse. Ele tem sim esse padrão. Aí a religião pega, apresenta: esse é o padrão, se vira, meu amigo. Compra meu CD, compra meu livro, e a gente se encontra no céu. É mais ou menos isso que as religiões falam para as pessoas. Porque a lei, o mandamento,
seja o que for o sistema de qualquer religião, não tem poder para fazer com que você se livre da sua culpa, e não tem o poder de fazer você cumprir isso aqui. Nenhuma religião consegue fazer você cumprir isso. Pensa em qualquer religião, ela não consegue fazer você cumprir isso. Não tem esperança para você se você for pensar em termos de religião. Por quê? Você faz lá o seu sacrifício, sua penitência, isso aqui, daqui a pouco esbarra de novo num desses itens, você acaba caindo de novo. Mas, nós falamos na semana passada, o que a lei e o que a religião não pôde fazer por você e por mim, Deus fez, enviando seu Filho, Jesus, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Esse é o complemento que faltava em todas as religiões. Essa atitude de Deus, esse movimento de enviar o seu Filho para que morresse por nós, pelo nosso pecado. Mas isso, algumas pessoas consideram uma coisa assim muito injusta. Ah, mas como assim? Jesus morreu sendo inocente pelo meu pecado? Isso é completamente injusto. Isso não faz sentido, não tem justiça nisso. Se Deus é um Deus de amor e etc., ele tinha que ser justo, e isso foi justo fazer isso com Jesus Cristo. Então isso já é um bloqueio para algumas pessoas, para aceitar essa verdade. O outro bloqueio é que o próprio Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não passar por mim, se não for através de mim. Isso traz um desconforto enorme a muita gente. Não, peraí, isso é muita arrogância. E fulano, e o outro aquele profeta ali, falar que eu sou o caminho, não, isso gera um desconforto enorme nas pessoas. Principalmente as pessoas que foram criadas em religiões diferentes, que não pregam essa verdade, isso traz um desconforto enorme. E aí, o que muita gente faz? A pessoa pensa assim: se uma coisa é injusta e incômoda, desconfortável, com certeza não é verdade. É uma equação que a gente monta na nossa cabeça. Se uma coisa é injusta e incômoda, desconfortável, ela não deve ser verdade por isso. Porque ela é injusto, é incômodo, então assim não pode ser verdade. Então esse argumento tem feito com que muitas pessoas não creiam em Jesus Cristo. Esse argumento tem impedido que muitas pessoas se relacionem verdadeiramente com Deus, porque elas fazem essa equação, elas montam essa equação. E hoje, o que eu quero mostrar para vocês e provar para vocês é que nem tudo que é injusto e desconfortável precisa ser não verdadeiro ou falso. Nós vamos mostrar para você que o que é injusto e desconfortável pode ser sim uma verdade. E já está passando o tempo de colocar isso no telão? Ah lá, pronto. Nós vamos mostrar que o que é injusto e incômodo é diferente do que que não é verdade. Pode ser verdade sim. E isso não é difícil de comprovar para você. Não é difícil de comprovar. Eu vou dar alguns exemplos e talvez você concorde comigo. Vou dar um exemplo pessoal, familiar. A minha mãe, que muitos conheceram aqui, a minha mãe, no final da década de 60, a década de 60 foi marcada por ser a década do amor livre, do paz e amor, né? Festival de Woodstock, aquelas coisas. E por isso, por causa dessa propagação do amor livre, muitas jovenzinhas, adolescentes, engravidavam dos namorados ou dos... Tem casos loucos, assim, que a gente ficou sabendo na época, que a gente ouve falar até hoje. Mas engravidavam, e o que acontecia? Engravidava ali no final da década de 60, na década de 70, e os pais ficavam tão envergonhados com aquilo que eles expulsavam a menina de casa. E a família não recebia mais, essa menina ia para a rua. E quem que recebia essa garota, essa adolescente? As cafetinas, os cafetões. Então eles falavam: não, vem para cá que eu cuido de você, vou cuidar do seu bebê. Assim que você tiver um bebê, o que você vai fazer? Você vai trabalhar para mim, vai virar prostituta. Isso era um grande problema nessa época. Você vê, você olha para isso, não é uma coisa, não é uma injustiça, você pensar num pai abandonar uma filha na rua para virar prostituta, não é uma coisa injusta, não é uma coisa que fere a gente. Não é possível, isso é injusto demais.
E outra coisa que traz um desconforto enorme pra gente, porque, puxa vida, você saber que aquelas garotas estão na rua e elas estão prostituindo, estão no final da década de 60, minha mãe criou uma instituição chamada Lar Esperança para recolher essas garotas. E mais de 1000 garotas passaram pelo Lar Esperança durante 25 anos, foram recuperadas e tudo. Mas era um problema que ainda acontece, mas em menor escala, que é completamente injusto, completamente desconfortável, incômodo. No entanto, é verdade, está ali para você ver. Está ali para você ver. Outra coisa, eu morei numa época em São Paulo, eu morava do lado da Folha de São Paulo, só que meu prédio não tinha estacionamento. Eu estacionava a 3 quadras de onde eu morava, que era no meio da Cracolândia. Eu, às vezes chegava de viagem, deixava o meu carro lá e vinha a pé para o apartamento. E passava por aquele lugar, via mulheres grávidas, bebezinhos perto de mães, fumando crack, aquela coisa horrorosa, aquela injustiça social, aquela coisa absurdamente desconfortável, mas que a verdade estava ali na minha frente. Estava ali, eu estava vendo aquilo acontecer. E talvez se você já visitou, exemplo, um orfanato de crianças abandonadas, você já sentiu, você já entendeu esse sentimento. Você chegava lá e falava, como é que pode essas crianças serem abandonadas, largadas no lixo, largadas no terreno baldio, mães que desprezaram o filho, aí estão ali esperando para ser adotadas, às vezes vão crescendo ali dentro daquele orfanato e ninguém adota. E, gente, isso é extremamente injusto, extremamente desconfortável, no entanto, é verdade, está ali. Então, isso que eu estou falando não prova que o cristianismo é verdade, mas isso derruba o argumento de que uma coisa injusta e uma coisa incômoda não pode ser verdade. Concorda com isso? Dá para chegar nessa conclusão? Tem alguém aí? Dá para chegar? Dá para chegar nessa conclusão? Não é verdade? Tanta coisa que a gente conhece é injusto e é desconfortável, no entanto, é verdadeiro. Bom, vamos supor que você seja uma pessoa que goste da justiça, você é um paladino da justiça. Então vamos pensar assim, vamos pensar que isso aqui foi inspirado por Deus para pessoas diferentes, de religiões diferentes. Isso aqui foi inspirado por Deus para que elas escrevessem isso. Se você gosta tanto da justiça, o que você gostaria que Deus fizesse com você se você descumprisse algum desses mandamentos? Deus precisa ser justo, né? Não é isso que nós estamos falando? Não. É muito injusto isso. Pô, Deus precisa ser justo, absolutamente justo. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Nós falamos aqui semana passada que quando você peca, algo morre. Às vezes um relacionamento, às vezes pode ser até a morte física, mas algo morre quando você peca. O que você gostaria que acontecesse com você se você descumprisse algum desses mandamentos? E na semana passada eu falei, quem já descumpriu algum desses? Acho que ninguém deixou de levantar a mão pelo menos uma vez aqui. Então o que você gostaria que Deus fizesse com você? Você gostaria que Deus fosse justo com você? Quer dizer, você pecou, morte. Sabe por que você pensa assim? Porque você não vê o seu pecado com seriedade. Você não leva tão a sério o seu pecado, você leva a sério o pecado dos outros. E dos outros sim, você aponta o dedo, olha o que fulano fez, a fulana fez. Mas o seu, você não leva tão a sério, você até muda de nome. Você passa a chamar de outra coisa. O seu pecado se chama de, foi um deslize, foi um escorregãozinho, foi um erro. Mas você muda de novo, você não chama nem de pecado o seu, só o dos outros. E os outros você aponta. Mas o seu você fala, caramba, eu desorrei meu pai, escorreguei, eu cometi um deslize. Nos meus negócios lá eu passei a perna do meu sócio, então eu tirei vantagem dos impostos, não sei o que, não paguei direito, fiz nota. Mas foi um escorregazinho, todo mundo faz e tal, você vai mudando de nome. Você vai mudando de nome. Para você, o que você faz no pecado. No entanto, quando você olha uma tragédia na televisão, por exemplo, está assistindo sua televisão, lá está um crime trágico, um assalto que teve morte, uma criança que foi violentada. Você olha para isso e fala, como que pode um sujeito chegar nesse ponto e fazer uma coisa dessa? Não é isso que você fala? Você fala, como é que um sujeito consegue ser tão frio a ponto de assassinar uma família, etc. Como é que aquele marido ciumento chega num nível de ciúmes de
matar a mulher e a criancinha. Como que pode? Não é isso que vocês perguntam? Vocês perguntam como é que pode isso? Você não se conforma com isso. Mas sabe qual é a verdade? Aquilo ali que você vê e não se conforma é uma extensão do que vive dentro de você. Só que elevado a uma potência, potencializado. Mas é a mesma coisa. O mesmo ciúmes que reside dentro de você, e não vai te levar a extremos, como pensar em matar alguém, é o que levou aquela pessoa a matar alguém. Ou mesmo, a mesma ganância que você tem de querer mais, querer mais, querer mais, se potencializada, leva a pessoa a roubar, a matar por dinheiro. Percebe? Esse é o pecado. Esse é o pecado. A gente não pode dar outro nome. É pecado. Porque se você der outro nome, se for um deslize, deslize é você escrever deslize com S. Isso é um deslize. Deslize é com Z, para quem não sabe. Mas precisava ter colocado no tela. Enfim, isso é um deslize. Agora, quando você mente, quando você engana, quando você trai, isso é pecado. E quando você comete um pecado, você precisa de um salvador. Se você chama o que você faz de outra coisa, você não precisa de salvador, você precisa de Jesus, você precisa do sacrifício de Jesus. Percebe? É um assunto muito sério. Então hoje nós vamos mostrar para você que Deus não foi injusto. Você vai descobrir, numa passagem que nós vamos ler hoje, que Deus não foi injusto. Na verdade, Ele foi além da justiça. Ele foi muito além da justiça. E quando você quer uma solução para o seu problema, você precisa olhar para isso e investigar isso a fundo, para que, quem sabe, isso mude a sua vida. Mesmo que você tenha dúvidas sobre Jesus, você investigue. Investigue, você precisa saber se aquilo é verdade. É isso que você precisa. Porque quando você tem um problema de saúde, vamos falar a verdade, você tem um problema, você está com uma dor muito grande, está sofrendo aquela dor, aquilo está te deixando de cama, abatido, aí você vai procurar um médico. Seja sincero, você quer que o médico fale alguma coisa que não seja verdade para te confortar, ou você quer que ele fale o que você tem e você quer ouvir a verdade? Minha mãe ficou internada 1 mês na UTI, e todos os dias que a gente estava lá, vinha um plantonista, eu queria ouvir daquele plantonista absolutamente a verdade. Não adiantava ele fantasiar a verdade e vir com uma coisa que não fosse a verdade, não serve. E se classifica um bom médico à medida que ele fala a verdade para você. E é isso que você precisa investigar. Será que a palavra de Deus está falando a verdade? Então, se for verdade isso, eu vou investigar e quero viver desse jeito. Quero aprender com isso. Quero ver quem é esse Deus. Quero ver o que esse Deus tem para mim. De verdade, olhar para as coisas com verdade. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu sempre incentivo todo mundo a trazer, porque aí você pode fazer as suas anotações, mesmo que a gente coloque os versículos no telão, eu sempre gosto de incentivar que você traga a sua Bíblia na igreja. Abra lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós já lemos Romanos durante essa série. Isso é Paulo escrevendo aos cidadãos de Roma. Falei num dos dias que Romanos não é exatamente um livro, são cartas, documentos históricos que foram ajuntados e se chama de livro de Romanos, mas são documentos históricos mesmo, com achados históricos reunidos nesse livro. Então lá no capítulo 5, começando no versículo 6, Paulo diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quer dizer, no tempo certo, no tempo oportuno, quando ainda éramos fracos, e aqui eu preciso dar uma explicaçãozinha. O que Paulo quer dizer que a gente era fraco? É que a gente não conseguia, a gente não tinha força para cumprir isso aqui. A gente era fraco, a gente tentava na época, e até hoje é assim, as religiões te dão um monte de regras, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e você não tem forças para cumprir aquilo. Por isso que Paulo está falando assim, no tempo que a gente era fraco. E na semana passada nós lemos um versículo que falava assim: o que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez.
É nesse sentido, porque a lei estava enfraquecida, porque a lei não consegue fazer com que você mente. Então, enquanto éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quem são os ímpios? São os pecadores, são os que não creem, que vivem em pecado, que não tiveram uma experiência. E Paulo estava falando com uma audiência e estava chamando todo mundo de ímpio. Eu acho que teve gente que ficou irritada, falou assim: peraí, você nem me conhece, rapaz, ô rapazinho, você nem me conhece, está me chamando de ímpio, de pecador, você não sabe quem eu sou, você não sabe que religião que eu frequento, você está me chamando de pecador? Esse diálogo é imaginário, não deve ter acontecido desse jeito, mas Paulo diria: sim, todos vocês, eu não preciso perguntar, todos nós somos pecadores. E eu sei que isso incomoda muita gente, porque lembro uma vez que eu trouxe um amigo, um grande amigo meu da igreja, finalmente ele aceitou meu convite, e no dia a pregação era sobre somos pecadores, ele saiu revoltado: não, eu não sou pecador, eu sou o cara direito, sou assim, ele saiu revoltado com isso. Então pode ser que tenhamos aqui pessoas que se incomodem de ser chamados pecadores, mas eu não vou fazer de novo, é só a gente passar essa lista aqui e você levantar a mão se alguma dessas coisas aqui você já fez. Quer dizer, ao contrário do que está aqui, se você já fez o contrário do que está aqui. Provavelmente você vai ter que levantar a mão. Algum dia talvez você já tenha mentido. Algum dia talvez você deixou de ser gentil com os mais velhos, com os irmãos. Então, portanto, todos somos pecadores. Parte-se desse princípio, nós somos pecadores. E aí vem aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Se você muda de nome, se você não chama de pecado, você não precisa de Jesus. Você está fugindo, você não precisa de Jesus. Mas por isso que você tem que dar o nome certo às coisas. Sim, nós somos todos pecadores. E o que acontece é que quando você também não chama o pecado de pecado, você vive num looping de culpa. Looping é uma coisa que fica girando, se repetindo. Você vive num looping de culpa. Você tenta, você se esforça, daqui a pouco, pum, caiu. Aí você se levanta. Aí você tenta, se esforça, pum, caiu de novo. Aí você se levanta. Aí você tenta, se esforça, pum, caiu de novo. Isso chama looping. Uma coisa que vai se repetindo. Você não vai conseguir mesmo, sozinho, sem o sacrifício de Jesus, você não vai conseguir. Isso que Jesus veio falar, isso que Deus veio falar através de Jesus. As religiões têm coisas excelentes em várias religiões. Mas para você se livrar disso, é só Jesus, só através de Jesus, só reconhecendo que você é pecador. E Deus sabia disso. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente, Paulo acrescenta, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha que interessante isso que ele fala. Raramente, em raras ocasiões, algumas pessoas podem dar a vida por uma outra pessoa que seja boa, que vale a pena. Então nós já vimos alguns casos, um pai que vai defender uma família de um assalto, acaba sendo ferido, morrendo. Ele acabou dando a vida dele por pessoas que valiam a pena. Então isso pode acontecer. Paulo está falando, não, isso pode acontecer. Pode ser que algumas pessoas ainda deem a vida delas por pessoas que merecem, né? Que eles acham que vale a pena. Mas não foi isso que Deus fez. Mas Deus, em contraste a isso, demonstra o seu amor por nós. Demonstra o amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quer dizer, você sendo bonzinho, meio bonzinho ou malzinho, Cristo morreu por você. Cristo morreu por todos os pecadores, por todos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as religiões. Jesus Cristo veio resolver o que faltava nas religiões. Jesus Cristo veio trazer a verdade. Você quer se reconciliar com Deus? É bacana. Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, como nós falamos na semana passada, vai te ajudar a cumprir isso aqui. Isso aqui é tudo coisa que a gente quer fazer. Mas sem ser através de Jesus Cristo, a gente não consegue sozinho. A gente não consegue. Então Jesus veio morrer pelos pecadores. Isso é justo? Eu perguntaria. Será que isso foi justo? Jesus vir
morrer pelas pessoas da pior espécie, pelos piores tipos de pecadores, pelos assassinos, pelos estupradores, pelos terroristas. Puxa vida, será que é injusto Jesus morrer por essa gentinha, vamos chamar assim? Será que é justo isso? Não, não foi justo. Foi muito mais do que justiça, foi graça, foi misericórdia, foi perdão, foi um amor que a gente não conhece, acima do que a gente conhece de amor. Foi isso, não foi justiça, foi muito mais do que justiça. Aí eu te pergunto, você quer que Deus seja justo com você? No seu caso, quando você não cumpre, você quer que Deus use a justiça em você? Não, em mim não, por favor. Não for o meu caso, eu quero graça, eu quero perdão, eu quero misericórdia, eu quero esse amor. Os outros podem usar. Não, em mim eu quero que Deus seja, entre aspas, injusto, quer dizer, mais do que justo, acima da justiça. Então você precisa entender que para você reatar o seu relacionamento com Deus, você precisa desse sacrifício de Jesus, dessa injustiça da morte de Jesus Cristo. Você precisa disso para se reconciliar com Deus. Você necessita disso para se reconciliar com Deus, dessa injustiça. Porque todo relacionamento que você quiser reatar, e vocês que já tiveram problemas de relacionamento com a família, com o esposo, com a esposa, com filhos, todo relacionamento que acaba e que você quer reatar, vamos ser sinceros, começa com o quê? Com o arrependimento. Não tem jeito de você reatar um relacionamento, onde você destruiu o relacionamento, sem o arrependimento. Não adianta. O cara que fez absurdos para a esposa, ou a esposa que fez absurdos para o marido, chegar e falar assim: vamos conversar de novo? Vamos esquecer? Vamos começar daqui do zero? É impossível. Se a pessoa não sentir que a pessoa estava arrependida do que ela fez, se a pessoa não sentir o arrependimento, ela não vai perdoar, que é o segundo passo. Então tudo começa com o arrependimento. Puxa vida, eu reconheço que eu sou um pecador. Estou arrependido de ter tentado e não conseguido, e falhado tantas vezes, errado tantas vezes. Eu reconheço isso. Então, eu peço perdão. Não é assim que um relacionamento pode ser reconciliado. E o que você precisa, além do arrependimento, além do perdão? Falando dos nossos casos mesmo, ainda não estamos falando de Deus. O que é outra coisa que você precisa? Você precisa da graça da outra pessoa e da simpatia, porque às vezes a pessoa se arrepende, pede perdão, mas a outra não perdoa, ou não oferece a graça do perdão. Ela não é simpática. Você pode se arrepender, você pode pedir perdão, mas não vai dar certo. Agora, Deus nunca rejeita uma pessoa arrependida. Essa é a grande e maravilhosa verdade. Deus nunca rejeita um coração arrependido. Deus nunca rejeita um coração arrependido. Qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer religião, em qualquer situação, que chegar para Deus com sinceridade de coração: Deus, eu estou arrependido, não consigo sozinho, preciso da sua ajuda, creio que Jesus pode fazer isso por mim. Deus não rejeita. Deus não rejeita. E você pode ser transformado. Independente do seu pecado, Ele te perdoa e recebe você como filho. Isso não é justo mesmo. Isso não é justo. Mais que eu tenha errado, você tenha errado, puxa, Deus vai não só me perdoar, vai me aceitar, mas Ele ainda me quer como filho dele, trazer para a família dele. Isso realmente não é justo. Isso é desconfortável, você fica sem graça diante dessa graça e desse amor. Você fica completamente desconfortável. Nem por isso, nem por ser incômodo e injusto, deixa de ser verdadeiro. Essa é a verdade. O cristianismo oferece o sistema mais justo
possível, que vai além da justiça. É isso que Deus oferece através de Jesus Cristo. E isso é para todas as pessoas, todos vocês, todos aqueles que vão ouvir essa pregação no vídeo, no áudio, para aquelas que não vão ouvir essa pregação aqui, vão ouvir em outro lugar. Isso é para todas as pessoas. Todos são convidados. Todos são convidados. A boa nova é para todas as religiões. Independente da religião que você cresceu, todos são convidados a participar disso. Todos conseguem esse perdão e essa graça da mesma maneira. Todos, independente de religião, todos conseguem da mesma maneira. Qual é essa maneira? Através de Jesus Cristo. Todos conseguem da mesma maneira. Todos podem, enfim, finalmente, cumprir as exigências. Por colocar a sua fé em Jesus Cristo, nós falamos isso com mais detalhes na semana passada, você recebe o Espírito de Deus. Quando você toma essa decisão, você recebe o Espírito de Deus, ele passa a viver em você, e sim, aí você consegue vencer. Isso, aquilo que sozinho você não conseguiu, aí você consegue vencer. Conclusão, é justo? Não é justo, é muito além do justo. A esse mundo injusto, Deus enviou seu Filho para ir além da justiça e do conforto, e nos ofereceu exatamente o que não merecíamos: graça, perdão, misericórdia a todos os que os receberam. Então a grande pergunta que você precisa fazer não é se isso é justo, se isso é confortável, se isso é incômodo, não. A pergunta que você tem que se fazer é: será que isso é verdade? Será que o que a gente falou durante essa série, no dia do... será que isso é verdade? É isso que você tem que investigar. Porque se Jesus for quem Jesus falou que é, ele responde tudo sobre Deus. Jesus fala sobre Deus. Basta você ler o que Jesus falou. Então a grande questão para todos nós é saber: será que Jesus é quem ele falou que é? Será que isso é verdade? Porque se for, está resolvido o problema das religiões, está resolvido. Independente do seu background, está resolvido. Jesus é o intermediário entre nós e Deus. Ele veio para nos perdoar todos, para ser um instrumento de sacrifício pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Essa é a grande pergunta. E semana passada nós fizemos um desafio aqui, que nós não precisamos fazer isso todo domingo. Porque esse desafio é feito todos os dias, em todos os lugares, a qualquer hora. Então o desafio, puxa, será que você não está no momento de se reconciliar com o seu Deus? Será que você não está cansado de desafiar a si mesmo, tentar fazer isso? Nós fizemos esse desafio na semana passada e muitas pessoas tomaram a iniciativa. Como a gente pediu para apagar as luzes, eu nem ouvi as pessoas que tinham ficado de pé, mas algumas pessoas que estavam lá fora falaram: nossa, talvez umas 80 pessoas. Que maravilha! Que maravilha! Maravilha, porque aí você deu o primeiro passo em direção à reconciliação. Você deu o primeiro passo em direção a conseguir cumprir o que você nunca conseguiu sozinho. Então esse desafio você pode ter todos os dias. Você pode chegar na sua casa hoje e falar: Deus, eu desisto. Eu desisto, não está funcionando. Já tentei isso, já mudei de religião 6 vezes. Já passei por isso, já passei por aquilo, não deu certo, não está funcionando. E eu sei de pessoas, amigas nossas que estão aqui no meio, que tiveram essa história assim, de passar por religiões muito diferentes. Não está funcionando. Eu esbarro nisso aqui toda hora eu caio, toda hora eu levanto, aí fica culpa, etc. Eu estou nesse loop. Então você pode fazer essa oração: Deus, eu quero experimentar, crer nesse Jesus Cristo, eu quero experimentar esse desafio de aceitar que Jesus, sim, veio, é meu Salvador, para me salvar de mim mesmo, me salvar do pecado. Esse Jesus é o Jesus, o Filho de Deus, que nós conhecemos e nós pregamos. Você pode fazer essa oração na sua casa. E a hora que você dá esse primeiro passo, o passo seguinte é você começar a conhecer melhor esse Jesus.
Porque a hora que você creu, esse Espírito passa a viver em você. E aí você tem que investigar o que Jesus falou. Qual que é a perspectiva de Jesus para o relacionamento, para o casamento, para a honestidade. E aí, naturalmente, você vai mudando, como a gente vê praticamente todo domingo nesses testemunhos que a gente passa aqui. Pessoas que fizeram esse desafio, experimentaram e estão experimentando na vida delas essa mudança. Então, na semana que vem, nós vamos começar uma série que é focada em Jesus Cristo, que é muito legal, porque vai te falar de uma forma simples tudo que Jesus falou, como que ele faz o convite, como que é para você crescer no relacionamento com ele, como que você chega à obediência, a seguir as leis. É uma série muito bacana que eu te convido a participar. Mas até lá, eu quero que você pense sempre nessa questão. O que você precisa investigar é se Jesus é o que ele falou que é. Que Deus está muito acima das religiões, está muito acima de placas de igreja, está muito acima de líderes, de pastores, de padres, de guias, está muito acima disso, muito além disso. E que a justiça de Deus é muito mais justa do que tudo que a gente imagina de justiça, porque ela excede a justiça, ela vai além da justiça, ela é a graça, ela é o amor, é a misericórdia, é o perdão. Assim que nós nos reconciliamos com Deus, independente do seu background de religião, Jesus é o único e verdadeiro caminho. Amém? Vamos orar? E a gente ainda vai terminar com mais uma música que fala sobre esse Jesus, que fala como é a vida com esse Jesus, na alegria, na tristeza, ele está conosco sempre. E eu espero que vocês possam experimentar isso na vida de vocês. Paizinho, obrigado porque você falou ao meu coração durante essa série, esses capítulos dessa série. Obrigado porque eu sei que o Senhor falou no coração de algumas pessoas também. E eu sei que o Senhor está trazendo transformação já, Senhor. Nós temos ouvido já histórias, mas mais do que isso, nós temos tanta confiança de que isso é a verdade, que nós sabemos que cada um que for tocado, Senhor Deus, vai crescer no relacionamento contigo e vai se livrar desse looping do pecado, da culpa e do pecado e da culpa. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Pai. Por isso nós pedimos a Tua intervenção, a Tua ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo penetre nessas vidas, nesses corações e traga essa mudança real, Pai. Que nós todos possamos nos lembrar diariamente de que o Senhor é um Deus amoroso, que quer termos como filhos, não empregados, filhos queridos da família. Então o Senhor está oferecendo diariamente esse perdão, essa graça maravilhosa que vai além da justiça. Muito obrigado, Deus, por isso. Muito obrigado pelaquela injustiça que foi feita por Jesus naquela cruz. Muito obrigado porque aquilo foi muito mais do que justiça. Obrigado que hoje nós podemos ser salvos através dessa verdade. E em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos guie, nos dirija por toda a nossa vida, Senhor Deus. E a partir de hoje, a partir dessa semana, que, em nome de Jesus, nós nunca mais voltemos para a prática do pecado, Senhor Deus. Que a gente possa receber esse dom da graça em nós que nos traz transformação, que nos faz crescer. Em nome de Jesus. Amém. Se torna mais forte, sofrer.
Deus faça uma obra maravilhosa na vida de vocês. Amém?